Olá, vamos trabalhar mais um ponto do nosso tema, direitos e deveres individuais e coletivos. Agora a gente vai falar do direito de liberdade. A gente já falou da introdução dos direitos e deveres individuais e coletivos, já falou do direito à vida, agora a gente vai falar do direito à liberdade. Eu vou logo compartilhar a tela com você, direito à liberdade, e a gente vai ver o que eu anotei aqui para você. A liberdade é a faculdade que uma pessoa possui de fazer ou não fazer alguma coisa. Envolve sempre um direito de escolher entre duas ou mais alternativas de acordo com a sua própria vontade. Então, a liberdade é o direito de fazer ou não fazer alguma coisa, certo? O direito, na segunda setinha aqui, o direito de liberdade não é absoluto, pois a ninguém é dada a faculdade de fazer tudo o que bem entender. Em termos jurídicos, o direito de fazer ou não fazer alguma coisa de forma livre, só havendo obrigatoriedade em virtude de lei. Tá? Então, eu só posso ser obrigada a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, certo? Se for por lei, não pode ser por resolução, por medida provisória, por portaria, tem que ser por lei. Considerando, continuando aqui a leitura, o princípio da legalidade no artigo 5º, inciso 2, certo? Apenas as leis, artigo 5º, inciso 2 da Constituição, obviamente, apenas as leis podem limitar a liberdade individual. Aí a gente vai falar de várias liberdades, né? Agora, inicialmente eu apresentei para você alguma noção de liberdade, agora a gente vai falar de vários tipos de liberdade. Essa aula tem várias nuances da liberdade, e aqui a gente vai começar falando da liberdade de expressão de pensamento. E aí, alguns pontos aqui eu já trabalhei com você quando eu falei do direito à vida, mas lá eu estava abordando o aspecto da intimidade, da imagem, da vida privada. Eu estava abordando um ponto de vista, agora eu vou abordar um outro ponto de vista. Olha só, o pensamento em si, liberdade de expressão de pensamento. O pensamento em si é absolutamente livre. O que eu estou pensando nesse momento, enquanto eu estou... Eu não posso pensar muito diferente do que eu estou falando aqui na aula, senão eu me distraio, né? Mas o que eu estou pensando nesse momento é meu, é absolutamente livre. O que você está pensando nesse momento é absolutamente livre. A questão jurídica, a tutela constitucional, é quando a gente exterioriza esse pensamento, quando a gente coloca para fora, não só verbalizando, porque às vezes a exteriorização do pensamento, da opinião, da expressão de pensamento, ela é feita de outra forma, ela é feita gestual, certo? Por gestual, ela é feita por linguagem corporal, ela é feita por escrito, a manifestação não é só verbalizando, não é só oralizando, ok? Então vamos lá ver o que eu anotei para você. O pensamento em si é absolutamente livre. A tutela constitucional surge no momento em que ele é exteriorizado, ok? Com a sua manifestação. Se o pensamento em si é absolutamente livre, a sua manifestação já não pode ser feita de forma descontrolada, pois o abuso desse direito é passível de punição. Aí eu coloco o dispositivo do artigo 5º, que a gente já trabalhou, mas olhando por um outro ponto de vista. Agora a gente vai olhar pelo ponto de vista da liberdade. A gente viu pelo ponto de vista da pessoa que poderia sofrer um dano à imagem, à privacidade, à moral, né? Então, olha aqui. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ok? Por quê? Porque a manifestação de pensamento não pode ser exercida de forma descontrolada, pois isso poderia permitir a ocorrência de abusos, ok? Como a gente já até exemplificou no bloco de aula sobre a intimidade, ok? Inciso 5 agora. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Ora, o direito de liberdade de expressão, de pensamento, ele é cerceado porque a pessoa tem que ser responsável pelas suas palavras, pelos seus gestos, pelos seus escritos? Não, ele não é cerceado. Ele só é um direito disciplinado, ok?
pela Constituição, pela legislação, e que não é um direito de exercer a liberdade de expressão de pensamento de maneira irresponsável. Então, o fato de eu poder expressar o meu pensamento e ter que me identificar e arcar com as consequências daquilo que eu falo, não significa dizer que o meu direito foi cerceado, apenas significa dizer que o meu direito termina, é limitado, onde começa o direito alheio. Isso é um jargão popular e que se adequa muito bem ao direito em si mesmo, ao direito constitucional em si. Se a Constituição assegura a liberdade de manifestação de pensamento, se a Constituição assegura a liberdade de manifestação de pensamento, as pessoas são obrigadas a assumir a responsabilidade do que exteriorizam. Ninguém pode fugir da responsabilidade do pensamento exteriorizado, escondendo-se sob a forma do anonimato. Repito, o que eu penso é totalmente livre, não é condicionado, não é sujeito ao direito. Mas o que eu externo, o que eu vou exteriorizar, a minha expressão de pensamento, essa é disciplinada pela Constituição e é disciplinada pela legislação infraconstitucional. Vamos lá. No caso da imprensa, responde pela informação abusiva, pela expressão abusiva do direito de manifestação de pensamento, o autor da notícia. Tratando-se de matéria sem indicação do autor, responderão por eventual abuso as pessoas responsáveis pelo jornal ou periódico. Então, o autor da notícia, se não tiver o autor da notícia, o responsável pelo jornal. Direito de resposta, tá? O direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Vamos ver o que eu anotei para você sobre o direito de resposta. A pessoa atingida na sua imagem, na sua honra, na sua privacidade ou intimidade, a pessoa atingida tem direito de apresentar sua resposta ou retificação, oferecendo sua versão dos fatos, em dimensões iguais à do escrito ou transmissão que deu causa a esse direito, que pode ser exercido sem prejuízo de eventual ação de indenização, ou seja, além do direito de resposta, ela pode também ajuizar mais uma ação de indenização por danos morais, materiais, morais ou à imagem, ok? Então, a pessoa tem direito de resposta, a pessoa ofendida, né? Proporcional ao agravo, ela não pode usar o direito de resposta para ofender o outro, certo? Mas o direito de ação, certo? De ajuizar uma ação pedindo indenização por danos morais, materiais ou à imagem, ok? Liberdade de expressão artística e a proibição de censura. A liberdade de expressão artística, ela também é uma liberdade de expressão de pensamento, ok? Só que ela tem uma nuance diferenciada. Então, aqui a gente tem um inciso específico, que é o inciso 9, que fala sobre a liberdade de expressão artística. É livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Elas se equiparam aqui, né? Independentemente de censura ou licença. Então, nós, com a Constituição de 88, rompemos com o anterior regime militar, que era um regime censurador da liberdade de expressão artística, científica, de comunicação, liberdade de expressão intelectual, e passamos a vedar expressamente na Constituição a censura ou licença. Aí eu conceituo aqui para você, olha. Por censura, entende-se a verificação da compatibilidade entre um pensamento que se pretende exprimir e as normas legais vigentes, ok? Por licença, a exigência de autorização de qualquer agente ou órgão para que um pensamento possa ser exteriorizado. Não há censura nem licença da arte, certo? Da atividade artística, da expressão artística, intelectual, científica ou de comunicação no Brasil da Constituição Federativa, da República Federativa de 88, ok? No Brasil atual, então, porque ela é vigente até hoje. Aí eu coloco para você alguns dispositivos lá da parte de comunicação social do título da ordem social, ok? Eles não são artigo 5º, mas eles complementam o nosso entendimento. E lembrando que nós já vimos a introdução, certo, desse tema, e nós já vimos que os direitos e deveres individuais e coletivos, e também os direitos e garantias fundamentais, não estão só
no título 2 da Constituição, não estão só no artigo 5º, a gente sabe que está pulverizado na Constituição inteira, então não nos surpreende saber que tem direito e garantia fundamental e que tem direito e dever individual e coletivo fora ali do artigo 5º, ok? Artigo 220, olha o que ele diz. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Combina, repete, reforça o que o artigo 5º, inciso 9, disse, ok? No parágrafo 6º desse mesmo artigo 220, a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade, ok? Combina com o artigo 5º, inciso 9. Reforça o que o artigo inciso 9 diz. Ainda na liberdade de expressão artística. A Constituição assegura ampla liberdade na produção da arte, nas suas mais variadas formas: literatura, música, teatro, cinema, televisão, fotografia, artes plásticas. Determinadas expressões artísticas, como as artes plásticas, literária e musical, gozam de ampla liberdade, não estando sujeita a qualquer restrição por parte do Estado. Preste atenção. O que eu vou falar agora não vai ser, você não pode interpretar como censura ou licença, ok? Então, essas que a gente citou aqui, literatura, música, artes plásticas, ela não sofre nenhuma restrição por parte do Estado. Agora, algumas expressões artísticas, olha aqui, nas expressões artísticas feitas por veículos de comunicação social, imprensa, rádio e televisão, ou de forma pública, tá? Então, é uma expressão artística, mas é cinema, teatro, casa de espetáculos, é um público... o público em geral tem acesso. Nessa situação, as expressões artísticas, elas atingem pessoas indeterminadas. Aí a Constituição admite certas formas de controle, mas que você não vai interpretar como censura, ok? Nunca com o objetivo de censura moral, ideológica ou política, mas com o objetivo de resguardar a criança e o adolescente de conteúdos inadequados ao seu desenvolvimento cronológico e psicológico. Quando a gente tem a indicação de faixa etária nos filmes que são exibidos num cinema ou na peça de teatro que vai ser exibida naquele espaço teatral ali, ou a indicação de horário para programas de televisão, essas classificações, elas não são censura daquela arte, mas elas são uma forma de resguardar as crianças e os adolescentes de conteúdo inadequado para a sua idade cronológica ou psicológica, ok? E aí eu coloco para você aqui, olha, tá? Artigo 21, lá na parte de organização do Estado, inciso 16, ele diz assim: compete à União exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e de televisão, ok? Para quê? Para proteger a criança e o adolescente. Só para isso, ok? Se você já é maior de idade, você é maior de 21 anos, não há restrição nenhuma de conteúdo para você. Você é livre para assistir qualquer coisa, para ter acesso a qualquer livro, para ter acesso a qualquer programa de TV, a qualquer peça de teatro, a qualquer instalação artística, enfim, filme e cinema, tá bom? Compete à lei federal, agora é o artigo 220, de novo, mas falando sobre essa competência de controle e classificação, né? Compete à lei federal, porque compete à União, então é a lei federal que vai regulamentar. Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Artigo 220, parágrafo 3º, inciso 1. Também compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto do artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. É o mesmo artigo 220, o mesmo parágrafo 3º, só que aqui é o inciso 2, inciso 1 e inciso 2, ok? Reforçando o que a gente já viu de que o Estado, certo? A União, né, poderá regular espetáculos públicos, programas de rádio e de televisão. Agora a gente vai falar de liberdade de informação. É outra nuance, é outro tipo, é outro aspecto da liberdade.
O direito à informação compreende o direito de informar e o direito de ser informado. Então, é direito daquele que informa e é direito meu também de ser informado. Aí, artigo 5º, incisos que tratam sobre o tema. É assegurada a todos a informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional, o 14, tá? Inciso 14 do artigo 5º. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esse aqui é o inciso 33 do artigo 5º, ambos falando do direito de informação, do direito de informar e do direito de acesso à informação. Especificamente, em relação à afronta ao direito de informação pessoal, a Constituição Federal aplica o habeas data, uma ação constitucional para proteger o direito de informação pessoal dos indivíduos contra a violação provocada por bancos de dados públicos ou abertos ao público e entidades governamentais. Eu trago para você o inciso do habeas data, tá? Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. É o 72, as linhas A e B do artigo 5º. Então, vamos voltar aqui, ó. Olha só. No inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação. Aqui não disse que tipo de informação, mas resguardou o sigilo da fonte. Já já eu vou falar da proteção do sigilo da fonte, tá? Quando necessário, o exercício profissional. Aqui, na segunda seta, que é o inciso 33, a gente diz assim: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. A informação de interesse particular, gente, ela pode ser uma informação sobre a minha pessoa, que é do meu interesse particular, ou pode ser uma informação de terceiro, que é do meu interesse particular. Se é uma informação sobre a minha pessoa, eu vou ajuizar o habeas data, porque o habeas data é o remédio constitucional que protege o meu direito de informação pessoal. Mas se essa informação de interesse particular for uma informação de terceiro, eu não posso ajuizar um habeas data. Aí eu vou verificar se essa informação de interesse particular é direito líquido e certo, e se for direito líquido e certo, eu vou ajuizar um mandado de segurança. A mesma coisa, eu digo informação de interesse coletivo ou geral. Se for direito líquido e certo tomar conhecimento dessa informação, é mandado de segurança. Só que calma, a gente está estudando o artigo 5º. Eu ainda tenho lá na frente, ainda vou ver mais um pouquinho de aula para eu poder chegar nos incisos que falam dos remédios constitucionais. Nesta nossa aula de artigo 5º, eu tenho uma aula separada para cada remédio, ok? Então, fica quietinho aí, calminha, que a gente vai explorar essa diferenciação. Eu só quero chamar a atenção para você aqui que o 33, ele não define aqui. Olha, a de interesse coletivo ou geral, se for direito líquido e certo, é mandado de segurança. Agora, de interesse particular, eu não sei se é habeas data, eu não sei, ou se é mandado de segurança. A questão da prova vai ter que dizer que informação de interesse particular é essa, se é informação pessoal ou se é informação de outrem, ok? Mas a gente já sabe, eu anotei aqui, olha, que o habeas data, ele vai assegurar informação relativa ao quê? À pessoa do impetrante, ok? Tá? Tanto quando é para tomar conhecimento da informação e quando é para retificar. A gente tem aula específica sobre isso, então não vamos aprofundar nesse momento, tá? Agora, olha só, importante salientar, eu já expliquei, agora está anotadinho aqui, que a violação ao direito a outras informações de interesse pessoal, de interesse coletivo ou geral, porque essa aqui a gente não sabe se o interesse pessoal é sobre mim ou sobre outrem, né? Não é sanável por habeas data. Caso o direito de obter informação não seja pessoal, né? Mas seja líquido e certo, o remédio constitucional aplicável é o mandado de segurança. Eu já tinha falado para você, e a gente tem uma aula sobre isso, tá? A gente só vou colocar aqui, olha, que o habeas corpus protege o direito de locomoção, a liberdade, né, de locomoção, que é um direito líquido aqui é disponível e certo. O habeas data
protege o direito de informação pessoal, que é direito líquido e certo, ok? E o mandado de segurança, ele tem natureza residual. Ele protege outros direitos líquidos e certos que sobram. Sobram de quem? Do habeas corpus e do habeas data, ok? Mas isso a gente tem aula, uma para cada um, tá? Específico. Calminha que a gente chega lá. Vamos seguir. Ainda é artigo 5º, mas a gente tem aula específica para isso. Vamos seguir. Liberdade de informação jornalística, ok? Agora é uma informação específica, né? A gente estava falando de liberdade de informação de forma genérica, agora é informação jornalística. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, censura, né? Observado o disposto nesta Constituição, artigo 220, caput. Tá? Não é artigo 5º, mas eu trago outros dispositivos para poder a gente reforçar o pensamento. Tá? Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 14. Quem diz isso é o artigo 220, parágrafo 1º. Então, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Mas a plena liberdade de informação jornalística tem que respeitar a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, o direito de resposta, pode sofrer ação com pedido de indenização por danos morais ou materiais, se causar esse dano, ok? Então, tem direito de acesso, tem direito de informar, mas é resguardado o sigilo da fonte, todos os dispositivos que o artigo 5º trata sobre o tema, ok? A Constituição assegura a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Trata-se de um direito de conteúdo mais abrangente que o tradicional conceito de liberdade de imprensa, que assegura o direito de veiculação de impresso sem qualquer restrição por parte do Estado. A liberdade de informação jornalística deve ser exercida de forma compatível com a tutela constitucional da intimidade e da honra das pessoas. Tem que haver harmonização entre esses dois direitos, tá? Evitando situações de abuso ao direito de informação previsto na Constituição. Em caso de excesso em notícias divulgadas pelos veículos de comunicação social, a jurisprudência tem considerado indenizáveis os danos materiais e morais decorrentes desse abuso. Não é porque o jornalista tem liberdade de informação que ele pode manchar a imagem das pessoas, que ele pode ofender a honra, a privacidade, a reputação das pessoas, físicas ou jurídicas, ok? Vidal Serrano Júnior argumenta que o direito à liberdade de informação possui dupla face. Olha só, uma de defesa da imprensa contra o Estado, que não pode ser um Estado opressor, censurador, e outra de defesa do cidadão contra os veículos de comunicação, que não podem ser irresponsáveis, sensacionalistas, escandalosos, antiéticos, ok? Escandalosos podem até ser, mas desde que respeitem a ética e os direitos de intimidade, privacidade, honra, imagem, tá bom? Vamos lá. Sigilo da fonte, ainda sobre liberdade de expressão, liberdade de informação, perdão. Sigilo da fonte que a gente já citou ainda há pouco, né? A Constituição, ao mesmo tempo em que assegura o direito de informação, resguarda o sigilo da fonte quando necessário é o exercício profissional. Artigo 5º, inciso 14. O sigilo da fonte é indispensável para o êxito de certas investigações jornalísticas, por exemplo, e a sua finalidade é permitir a ampla apuração dos fatos investigados. Então, os informantes dos jornalistas, as pessoas que eles têm contato para poder fazer aquele jornalismo investigativo, eles têm resguardado o sigilo da fonte. Se, por exemplo, um jornalista investigativo denuncia um crime, o delegado não pode intimar o jornalista para que ele seja obrigado a delatar a fonte dele, porque a Constituição assegura o sigilo da fonte,
ok? Isso é assegurado. A gente tem algumas polêmicas que acontecem, às vezes, na mídia, né, de jornalistas divulgarem, né, noticiarem, investigarem, noticiarem escândalos públicos, escândalos com autoridades, escândalos com dinheiro público, escândalos com pessoas famosas, e o sigilo da fonte é assegurado, não adianta intimidar o jornalista, entendeu? Ele tem essa proteção resguardada, porque o Estado censurador já passou, certo? E é uma contribuição que o jornalista faz para a sociedade quando ele investiga e descobre um escândalo com dinheiro público, ou um escândalo que acontecia crimes às vezes de abusos sexuais, crimes, por exemplo, de trabalho escravo, condição análoga de escravo, são diversos os crimes que os jornalistas contribuem investigando e jogando para a mídia, jogando para a população. Aí cabe ao Ministério Público e à polícia investigar, sem desrespeitar o sigilo da fonte, ok? Porque se o sigilo da fonte pudesse ser respeitado, as fontes não diriam, as fontes não denunciariam, elas teriam medo, entendeu? E aí as coisas ocultas iriam continuar ocultas, as coisas escusas, as práticas escusas e ocultas, né, continuariam. Vamos lá? É importante destacar que o STF, no julgamento da ADPF 130, declarou como não recepcionado pela Constituição de 88 todo o conjunto de dispositivos da antiga lei de imprensa, certo? Porque era uma lei que cerceava a liberdade de imprensa. Liberdade de crença, dentro de liberdade mudamos de tema, tá? Agora é liberdade de crença. Primeiro, vou até colocar logo aqui, vai estar escrito, mas eu vou colocar aqui. O Estado brasileiro é laico, ele não tem religião, ele não tem igreja oficial. Ele não é um Estado ateu, o nosso Estado não é ateu, ele é laico, ele não tem religião oficial, ele não tem igreja oficial, mas ele respeita a religiosidade do povo, porque o Estado ateu nem reconhece a religiosidade do povo. O Estado religioso impõe uma igreja, uma religião. Nós não somos um Estado religioso. E nem somos um Estado ateu. Nós somos um Estado laico, que respeita a religiosidade do povo e reconhece a nossa diversidade religiosa. Até porque a nossa diversidade religiosa faz parte da nossa história, da história da formação do povo brasileiro, certo? A gente tinha originalmente aqui os indígenas, que têm as suas crenças, o xamanismo ou outros termos que se usa, eles têm as suas crenças na natureza, nas divindades da natureza, que a gente não pode deixar de reconhecer que são convicções da cultura deles, e são culturas diversas, porque são vários grupos indígenas. Chegou o português aqui, católico apostólico romano, certo? E aí ele entrou uma outra convicção religiosa na formação dos povos brasileiros. Eu não vou nem aqui parar para contar que houve os jesuítas, houve uma imposição da Igreja Católica sobre as crenças religiosas dos indígenas, porque houve, não vou nem comentar isso aqui, mas vou só dizer que houve a inserção de outra convicção religiosa. Depois vieram outros europeus, com as chamadas igrejas protestantes, que já existiam na Europa, ok? Conjuntamente vieram os africanos com as suas crenças, não é? Com as suas religiões. Depois, em migrações posteriores, já num período mais recente, a gente teve, por exemplo, os orientais, né? A gente tem uma comunidade japonesa, por exemplo, chinesa, por exemplo, no Brasil, muito grande, que tem as suas crenças. Então, gente, o Estado tem que reconhecer todas essas e novas crenças que surjam, ok? Então, vamos lá. A liberdade de crença é de foro íntimo, incluindo o direito de professar ou não uma religião, porque o ateu tem liberdade de crença. Ele não tem crença nenhuma. De acreditar ou não na existência de um ou diversos deuses, de liberdade de culto, que é a exteriorização daquela, né, da crença, né, e até mesmo de praticar o ateísmo. Aí a gente vai para o inciso 6 do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, ok? Outro inciso, na sequência, 6, agora vamos para o 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A pessoa que está internada
certo? Num orfanato, num asilo, num orfanato. No orfanato a gente tem a questão do ECA, tá? Então, eu nem vou colocar orfanato aqui. No asilo, num quartel, numa penitenciária, ela tem direito à manifestação religiosa e crença religiosa e assistência religiosa, que não precisa ser o pastor, nem o rabino, nem o pai de santo, nem o padre. Pode ser, por exemplo, uma pessoa religiosa da comunidade dele que vem ali prestar assistência religiosa, ok? Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Não é porque eu sou da igreja A, B ou C, eu tenho a convicção religiosa ou política A, B, C ou D, eu vou ser cerceada de direitos, salvo, olha aí, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e, além disso, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Por exemplo, o voto, ele é obrigatório, o comparecimento, ele é obrigatório para os alfabetizados entre 18 e 70 anos. Eu sou de uma igreja que me proíbe de votar, então eu vou lá e voto em branco, eu vou lá e voto nulo, ou eu justifico o meu voto. Porque se eu não fizer nada disso, eu sou alfabetizada, tenho mais de 18 e menos de 70. Eu vou ter direitos cerceados, porque eu aleguei a minha convicção religiosa para deixar de cumprir uma obrigação que é imposta a mim e não quis cumprir a alternativa. A mesma coisa o serviço militar para aqueles que são obrigados a fazer o serviço militar, cumprir o serviço militar. Se eles alegarem a convicção religiosa, eles vão, se convocados ao serviço militar, os jovens, né? Eles vão cumprir o serviço militar alternativo. Se não fizer nenhum nem outro, aí vai ser cerceado de direitos, ok? Existem diversas decorrências da ampla liberdade religiosa assegurada no texto constitucional. Direito à assistência religiosa, já falamos, objeção de consciência, já falamos, ensino religioso facultativo nas escolas públicas de ensino fundamental, não falamos ainda, está aqui, 210, parágrafo 1º, não é artigo 5º, então vou deixar só anotado aqui para você. Reconhecimento da validade do casamento religioso, de qualquer casamento religioso, de qualquer igreja, tá? Para efeitos civis, 226, parágrafo 2º. Também só vamos falar disso, porque a aula é de artigo 5º, tá? Eu só estou colocando outros dispositivos para reforçar a nossa ideia. No Brasil, existe um regime de absoluta distinção entre o Estado e todas as igrejas, pois a Constituição Federal, em seu artigo 19, inciso 3, veda que os entes federativos mantenham com as igrejas e seus representantes relação de dependência ou aliança. É vedado expressamente, tá? Ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Choveu, as famílias estão desabrigadas. Pode usar o pátio de uma igreja? As instalações de uma igreja? Pode. Tem campanha de vacinação, campanha de doação de sangue? Pode usar as instalações de uma igreja? Pode. É isso que é colaboração de interesse público. Fora isso, não pode ter alianças entre Estado e representantes religiosos, entre Estados e igreja, nem alianças e nem perseguição, ok? E aí a gente tem outro tema, que é liberdade de locomoção, mas que eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o nosso bloco aqui e a gente vai começar um outro vídeo, continuando falando de liberdade de locomoção, mas a gente vai interromper aqui. Então, você já clica no próximo vídeo, porque a gente já começa o próximo vídeo com liberdade de locomoção. Clica aí.